Fala meus queridos, fala minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um recap da rodada, mais umas dicas de waivers, é isso aí, você já sabe, aquele programa que é uma chuva de estatísticas na sua tela, vamos falar sobre todos os jogos da rodada, absolutamente todos os jogos da rodada, ver quem se destacou, quem teve mais snaps, quem correu mais rotas, quem correu mais com a bola, quem teve mais targets, vamos falar sobre tudo isso, sobre todos os times. E aproveitar também para dar aquelas dicas de waivers, né? E conversando com vocês, dando aquelas dicas de quem está valorizado, quem não está, quem que a gente pode procurar em troca, quem que a gente pode oferecer para ser trocado. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Se puderem já ir deixando aquele alô no chat para eu saber que você tá atento, que você está nativa. E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos. Bora, Ruizão, mais uma vez aqui, meu querido. Ó, amanhã eu tô lá, hein? Amanhã me convidaram, me chamaram e eu vou, hein? Que o BRFF me convocou, na verdade. Me chamaram, me convocaram e eu vou estar por lá, hein? Então vai ser bacana, galera. As lives do BRFF que rolam no YouTube também. Se você não segue o canal deles por lá, façam o favor, não é pra mim, não é pro Rui. Façam esse favor pra vocês, jogadores de fantasy. É isso aí, rapaziada. Ó, Luan, fala meu querido, bem-vindo mais uma vez de volta aí. E a gente vai ter muito que conversar hoje. Vou começar, ó, que já são 7h30, daqui a pouquinho tem Monday Night Football também, né? Então também hoje a gente não pode nem se prolongar mais do que a gente gostaria até. Mas vamos que vamos, né? Vamos que tem muito assunto pra gente conversar. E eu vou começar falando daquele Thursday Night Football, né? Do Houston Texans 9, Carolina Panthers 24. É o primeiro jogo ali do Davis Mills como titular do Texans. E como a gente poderia esperar, assim, ele não foi lá grandes coisas, né? Mas eu acho que mais até do que a gente podia esperar, né? A gente sabe que ele não é muito bom, mas parece que ele é pelo menos bom o suficiente para passar a bola na direção do Brandon Cooks, que é mais ou menos a única coisa do Texans que a gente está interessado nesse dado momento, né, meus amigos? E o Davis Mills, ele tentou 28 passes e completou 19, até que foi uma taxa de passes completos ok, né? Para 168 jardas, fez um touchdownzinho. E é isso. Correu uma vez para 0 jardas também, que pra gente não interessa em nada. Mas, ó, o Brandon Cooks, que é o foco desse time do Texans, né? O único jogador que tá tendo algum valor relevante de fantasy, semana sim, semana também, ele teve 11 targets na direção dele e 9 passes completos, 9 recepções. Ou seja, dos 19 que o Mills completou, foram 9 na direção dele. E das 168 jardas aéreas do Mills, foram 112 na direção dele, né? Então, assim, é uma quantidade realmente bem interessante. Ele ainda correu uma vez para 5 jardas, né? O Texans tentando usar ele como consegue, do jeito que dá. E assim, mais alguma outra coisa de interesse para nós no Fantasy? O segundo wide receiver que mais foi utilizado no Texans foi o Chris Conley. Mas ele não rendeu nada, não produziu nada, né? Não tem nada pra gente ver ali. Talvez, só talvez, alguém que possa vir a ter um valor em ligas maiores é o nosso queridíssimo Anthony Miller, né? O ex-Bears. Ele, dos 55 snaps do ataque de Houston, ele esteve presente em 35 desses. Ele correu 25 rotas, tá? E ele teve 6 alvos, 6 passes na direção dele. E desses 6 ele segurou 4 para 20 jardas e um touchdown. Assim, não é nada para se empolgar, até porque esse ataque do Texans a gente não tá esperando grandes coisas. Mas assim, foi um jogo que o Texans de certa forma ainda tava no jogo ali, né? Tava mais ou menos parelho ali. Então, assim, outros jogos é capaz de, mesmo com o Mills no comando, é capaz desse time tentar passar mais a bola. Isso pode gerar alguma coisa mais pro Miller, né? Mas assim, é interessante, foi meio que a estreia dele no Texans, teve um touchdownzinho ali, o negócio dele são bolas em rotas curtas, algumas jardas após a recepção. Então, ou seja, isso geralmente representa um pouco mais de valor em ligas que garantem um ponto por recepção do que ligas standard, mas também eu evitaria na maioria das ligas. É só se uma liga for maior mesmo, tiver precisando
de gente pro banco ali. Talvez nas semanas de bye você tenha alguém interessante para usar. E entre os tight ends do Texans, né? O Farrell Brown, que teve uma primeira semana boa, interessante, que despertou um pouco os olhos, assim, ele meio que foi caindo em desuso, assim. O Jordan Akins meio que se tornou o principal tight end do Texans. E o Akins teve 34 snaps, o Farrell Brown teve 31. Só que assim, dos 34 snaps do Akins, ele correu uma rota em 23. Dos 31 do Farrell Brown, ele correu rota em 9 apenas. Então assim, isso indica que o Farrell Brown está sendo usado muito mais em situações de corrida, para bloquear e tal, não está correndo muitas rotas. E o Akins se tornou mais o tight end recebedor do time mesmo. O que não quer dizer que a gente vai atrás dele, não quer dizer que a gente vai adicionar para os nossos times, assim, mas é só para ficar de olho, né? Que tight end às vezes é uma posição que eventualmente você vai precisar de alguém ali para usar uma semana ou outra. Então é melhor usar o Akins do que o Farrell Brown. O Akins teve 5 targets, 4 recepções, 32 jardas. E entre os running backs do Texans o negócio ficou feio demais. Assim, o Panthers é uma boa defesa, né? Talvez tenha outros jogos que eles se tornem mais utilizáveis. Esse jogo não era um deles. O David Johnson, ele correu 2 vezes para 11 jardas. Ele foi o cara que estava mais tempo em campo. Foram 21 snaps para ele. Mas assim, de 21 snaps ele só correu 2 vezes. Ele até correu 11 rotas. Ele é o principal running back recebedor do time. Mas mesmo ele correndo 11 rotas, o Davis Mills não passou nenhuma vez na direção dele. O Mark Ingram, assim, que não é um running back muito recebedor, correu 7 rotas. Correu mais ou menos a mesma quantidade e teve 19 snaps, 2 a menos. O Ingram ele teve 6 corridas para 21 jardas, foi o que teve o melhor aproveitamento, assim, correndo, mas 21 jardas, né, não é nada pra gente se empolgar, e 6 tentativas de corrida só. E ele ainda recebeu um passe para menos 1 jarda, então é menos que se empolgar ainda, né? Aquele passe que não vai de lugar nenhum para lugar nenhum, né? E o Philip Lindsay só teve 9 snaps, só correu 2 rotas e correu 7 vezes. Ele foi o que teve mais tentativas de corrida. Mas olha que aproveitamento maravilhoso. Em 7 tentativas de corrida ele conseguiu 5 jardas, né? Então, assim, essa é a bagunça que é o Houston Texans no momento. Tirando o Brandon Cooks, pouca coisa salva. Do lado do Carolina Panthers, assim, eu ia falar que tem um pouco mais de coisas pra gente se empolgar, né? Obviamente porque é um time melhor, um time com mais armas e tudo mais. Mas também tem coisas pra gente ficar bem chateado, né? Que foi a lesão do McCaffrey e tudo mais. O time optou por não botar ele no injury reserve. Isso quer dizer que o time está confiante que ele volta em menos de 3 semanas. A questão dele foi um problema no hamstring, ou seja, o músculo posterior da coxa. Essa lesão, geralmente assim, se o cara se recuperar muito bem, e se a lesão for muito leve, o cara se recuperar muito bem, em umas 2 semanas ele consegue até voltar. Tipo assim, geralmente em 2 semanas ele consegue voltar a treinar, mas vai treinando naquele ritmo mais lento, porque é uma lesão que tem um risco de reagravar, né, se não recuperar direito. Então, assim, geralmente o mínimo que os caras perdem são os 3 jogos, assim. Às vezes 2, mas geralmente é no mínimo 3 jogos. Então, assim, se o Panthers não botou o McCaffrey no injury reserve, eles estão esperançosos que o McCaffrey vai ficar menos de 3 semanas fora. Isso pode ser um bom sinal. Um bom sinal para você que tem o McCaffrey. Mas enquanto isso, meu amigo... Enquanto isso, é bom você ir atrás do Chuba Hubbard. Hidratar a garganta já. O Chuba Hubbard, que é um running back calouro, ele, na ausência do McCaffrey, ele assumiu o papel do McCaffrey, né? Óbvio que não com a mesma qualidade, mas em termos de volume, né? O McCaffrey, além da qualidade dele, o que pesa para ele ser tão bom é o volume, né? A quantidade de vezes que ele é utilizado. E o Chuba Hubbard teve 40 snaps em campo. Desses 40, ele correu 20 rotas, né? E correu 11 vezes. Das 20 rotas que ele correu, foram 5 passos na direção dele, tá? Então, assim, dos 5 passos na direção dele, ele segurou 3 para 27 jardas, ele teve um bom aproveitamento, e correu 11 vezes para 52, que é um aproveitamento bem ok, assim, né? Então, assim, o Chuba Hubbard, obrigatoriamente, é o nome principal dos waivers essa semana, já adianto isso.
Até porque o running back é sempre uma posição mais complicada de se reforçar, né? Então, se você tem um running back, mesmo que por poucas semanas, ele vai te dar um valor próximo de um running back 1, corre atrás, meu amigo. Corre atrás que pode fazer a diferença, pode te garantir umas 2, 3 vitórias aí essas semanas. Nessas semanas, ou até se o McCaffrey ficar mais tempo fora. Hamstring, como eu falei antes, é uma lesão que corre risco de reagravar. Então, assim, se você tem o McCaffrey, é meio que obrigatório, assim, você ter o Chuba Hubbard. Se você não tinha ainda, agora você vai ter que correr atrás dele que nem um louco, né? Porque é justamente o tempo que ele vai ficar fora é o tempo que o Chuba Hubbard vai ter mais valor. E quando o McCaffrey voltar, o Chuba Hubbard perde valor, então você fica elas por elas, mais ou menos assim, né? Então, assim, a questão dos handcuffs, não é todo running back que você vai ter um handcuff, mas tem alguns running backs em especial que são muito interessantes de se ter um handcuff. Como a gente viu o Alexander Mattison no lugar do Dalvin Cook, que é outro exemplo desses, né? Que é o cara que quando o titular sai, ele automaticamente ele ganha todo aquele volume, né? E são times que gostam de usar apenas um running back, são times que não gostam de ficar dividindo e tudo mais. Tem times que você perde um running back, eles botam para dividir, né? Pegam 2 caras para dividir o que seria o valor de um. Mas tem times que não, e esses times são bem interessantes, você tem uma garantia pro seu running back titular, né? E do Panthers também, o que a gente pode falar? DJ Moore, né? DJ Moore é o wide receiver principal do Panthers. Muitos falavam dele ou o Robbie Anderson, né, na off-season, e o Robbie Anderson tava com uma hype interessante, mas na prática a conexão do Sam Darnold com o DJ Moore tá muito mais avançada. Com o Robbie Anderson, e olha que eles se conheciam dos tempos do Jets, né? Com o Robbie Anderson não tá fluindo tão bem. Interessante, eles tiveram snaps parecidos, 54 pro DJ Moore, 47 pro Robbie Anderson. Correram rotas parecidas, 35 pro DJ Moore, 32 pro Robbie Anderson. Mas assim, 12 targets pro DJ Moore, 2 pro Robbie Anderson, é uma diferença muito gritante, né? E o Terrace Marshall tá muito mais próximo do Robbie Anderson do que o Robbie Anderson do DJ Moore nesse momento. De 47 snaps do Anderson, foram 44 do Marshall. De 32 rotas corridas do Anderson, 26 do Marshall. E o Marshall teve 4 targets, enquanto o Anderson teve 2 apenas. Então, assim, olhando por essa perspectiva, pode ser uma tendência até que o Robbie Anderson vai acabar perdendo mais e mais espaço para o Marshall ao longo da temporada. Enfim, o Marshall, na verdade ele teve 5 targets, não foram 4, foram 5 targets, foram 4 recepções e 48 jardas. O Moore foram 126 jardas e 8 recepções e 12 targets. O Anderson ele teve 8 jardas em 1 recepção e 2 targets, né? Um desempenho muito ruim, né, para alguém que foi draftado com alguma expectativa, né? Você draftou o Robbie Anderson, provavelmente você esperava que ele fosse ali seu wide receiver 3, né? E ele não tá correspondendo. Então, assim, por hora, não tô falando pra você cortar o Anderson, nem pra você trocar ele, até porque ele não deve ter muito valor de troca no momento com a produção que ele tá representando, né? Mas é o momento de você deixar ele no banco e torcer para as coisas melhorarem pro lado dele. Outra coisa também, dos tight ends do Panthers, o Ian Thomas foi o que teve mais tempo em campo, 37 snaps, mas ele correu apenas 9 rotas, então o Ian Thomas ficou muito tempo bloqueando. O Dan Arnold teve 28 snaps em campo e 22 rotas corridas, ou seja, ele quase não bloqueou, ele estava lá para correr rotas. Só que hoje cedo, o Dan Arnold foi trocado para o Jaguars, por um cornerback, se não me engano, CJ Henderson, talvez, o nome. Então, assim, o Dan Arnold não tá mais no Panthers, foi pro Jaguars também, então a gente pode seguir evitando ele. E é meio loucura para saber quem que vai ser o próximo tight end recebedor, né? Não sei se o Ian Thomas vai começar a receber mais. O outro tight end que tava, assim, se você for ver a quantidade, o time usou 4 tight ends nesse jogo, né? Até esse deve ter sido um dos motivos que eles trocaram um tight end que correu muitas rotas pela quantidade de snaps foi o Tommy Tremble, que foram 19 snaps e 7 rotas corridas, né? Então, assim, é possível que ele suba de padrão um pouco, mas até a gente ver qualquer coisa é melhor evitar.
Foi o Henderson mesmo, né, Rui? Eu não lembro se é CJ o primeiro nome dele, isso que eu não tô lembrando ao certo, mas foi uma troca que aconteceu hoje de manhã. É... E é isso. Eu acho que do Panthers a gente terminou aqui. O Royce Freeman também teve 11 snaps, mas correu 4 rotas, correu 5 vezes, mas nada demais também. Nada. O backfield vai ser do. É CJ, né? O backfield vai ser do Chuba Hubbard também, ou do Chuba Hubbard, não é Chuba, é Chuba Hubbard, enquanto o McCaffrey tiver ausente. Próximo jogo que a gente vai falar aqui foi uma sacolada que foi a do Bears 6 e Browns 26. O jogo foi feio, né? Assim, a boa notícia pros donos do Justin Fields é que ele não sofreu nenhuma interceptação. A má notícia é que ele também não passou para nenhum touchdown, completou apenas 6 de 20 passes para 68 jardas. E ele também, ou seja, as más notícias, né? Que foram várias más notícias envolvendo Justin Fields. E ele também não tinha tempo, era só sec que ele tomava, sec. Foram 9 sacks do Browns no jogo. Ele não tinha tempo nem para pegar a bola e sair correndo, né? E ele correu apenas 3 vezes para 12 jardas, né? Que é algo que a gente espera no Justin Fields. Parte do potencial dele é pelo que ele pode fazer com as pernas, pelo potencial atlético dele. Mas assim, até, por enquanto nada, né? O Dantas perguntando se o Arnold deve ganhar mais valor no novo time. Cara, se esse time não fosse o Jaguars, né? Eu não tô contando com isso não, o Dantas. Eu prefiro evitar. Talvez tenha opções melhores por aí que não estejam no Jaguars. É porque o Jaguars tem uma paz de tight end também, né? Pra ter trocado por ele, eu imagino que eles tenham alguma intenção de utilizá-lo, né? Mas assim, até ele começar a pegar um entrosamento com o nosso Pactão lá, nosso querido Pactão, eu acho que pode demorar para vingar alguma coisa, então é melhor esperar para ver. Se render alguma coisa, a gente vai atrás dele. Até porque ele vai continuar disponível na maioria das ligas, né? Não acredito que vai ter uma corrida pelo Dan Arnold. E nos Bears aqui, o que a gente pode falar? No corpo de wide receivers, o Darnell Mooney continua tendo mais snaps e correndo mais rotas que o Allen Robinson, apesar de ser muito parelho. Só que dessa vez o Robinson teve mais targets na direção dele. Foram 6 targets para o Allen Robinson e 4 para o Mooney. Só que assim, a conexão, o Justin Fields não estava conseguindo acertar nada, era sempre com alguém no cangote dele. Tava difícil, assim. Do Allen Robinson, dos 6 targets, foram 2 recepções, 27 jardas. Do Mooney, dos 4 targets, foi 1 recepção e 9 jardas. O Cole Kmet também teve 4 targets, 1 recepção para 11 jardas, né? E assim, daqui eu já falei 4 dos 6 passes que o Justin Fields completou. Os últimos 2 passes que ele completou foram pro running back, pro David Montgomery. Foram 4 targets, 2 passes para 21 jardas pro Montgomery. E o Montgomery ainda correu 10 para 34. Assim, o Montgomery, vocês sabem que eu gosto muito dele. O cara é workhorse back e tudo mais, mas assim, com o desempenho do time do jeito que tá, não tem como. Não tem como, assim, é difícil qualquer um produzir, né? A gente espera que nos próximos confrontos seja mais tranquilo, fique mais tranquilo para ele, que ele consiga desenvolver melhor o jogo. Mas desse jeito tá difícil, né? O Justin Fields vai ter que mostrar muita melhoria. E do lado do Browns, assim, a gente tinha a ausência do Jarvis Landry já e tinha o retorno do Odell Beckham Jr. para esse jogo, né? Foram algumas das principais notícias envolvendo esse jogo, posso dizer assim. E assim, dos wide receivers, o Odell mostrou que estava recuperado, assim, a questão do joelho dele voltou bem, não estava devagar, não estava nada. O Odell foi o cara que correu mais rotas do time do Browns nesse jogo, foram 34 rotas em 52 snaps. O Donovan Peoples-Jones até teve mais snaps do que o Beckham, correu 31 rotas, mas assim, foram 2 targets pro Donovan Peoples-Jones, foram 2 targets pro Rashad Higgins. O negócio, o Odell teve 9 targets na direção dele, né? Então ele claramente é o único wide receiver assim, que a gente pode confiar nesse time, que a gente sabe que, antes de qualquer coisa, gosta de correr com a bola, né? E assim, o Odell, dos 9 targets dele, foram 5 recepções, 77 jardas. E ele ainda correu uma vez para 10. O Odell, ele deu um sustinho na gente, que ele teve ele tomou um tombo ali uma hora, ele tomou uma porrada que ele meio que deslocou o ombro dele ali. Aí na mesma hora, aquele negócio meio que de filme, assim, pá, o cara deu um estalo no ombro dele,
supostamente botou no lugar, né? E ele continuou jogando, assim, mas não é nada preocupante. Preocupante seria se fosse no joelho, né? Que é da onde ele estava se recuperando da lesão que ele teve, da lesão gravíssima que ele teve no ano passado, e até por isso ele perdeu os primeiros jogos dessa temporada. O Anthony Schwartz, o calouro, né? Eu até andei falando aqui na live de sábado até, que ele deu um mole na semana passada, que ele não completou uma rota, ele não foi até o final com uma rota, e isso custou uma interceptação do Mayfield na semana passada. E ele perdeu muito espaço por causa disso, perdeu muito espaço mesmo, caiu em desuso, o Mayfield não está confiando em passar nele. O Felton, né, que foi um queridinho aí que o pessoal foi atrás dele em várias ligas mais profundas, né, o Demetric Felton, running back / wide receiver, ele teve um bom ganho semana passada, só que ele tinha tido só 3 snaps e teve 2 recepções nesses 3 snaps, né. Essa semana melhorou um pouco, mas não o suficiente para virar algo significante no Fantasy, né. Foram 11 snaps e 6 rotas corridas e 3 targets. Talvez se continuar avançando, essa utilização dele pode se tornar alguma coisa, mas no momento não é nada mais do que um stash, né? Aquele cara que a gente deixa no fundo do banco em ligas bem maiores, né? Então a gente vai mais ou menos nessa linha. Dos running backs do Browns, assim, foi um dia do Kareem Hunt, né? Foi um dia do Kareem Hunt. E ainda assim o Chubb correu 22 vezes. Só que ele não teve um aproveitamento tão bom, 84 jardas, ficou faltando touchdown, não teve tanta participação no jogo aéreo, por mais que ele tenha corrido 15 rotas, o Kareem Hunt correu 21, ele correu 15. A diferença de rotas corridas nem foi tão grande assim. Mas assim, o Mayfield não passa tanto na direção dele, né? Fala, Tarley, beleza, meu querido? O Mayfield não passa tanto na direção dele e confia muito mais no Hunt, né, se for para receber um passe. Então, assim, das 21 rotas que o Kareem Hunt correu, foram 7 passes na direção dele e 6 recepções. O Hunt ainda correu 10 vezes para 81 jardas. O Hunt estava num dia endiabrado mesmo, com aproveitamento muito bom cada vez que ele encostava na bola. Foi um monstro essa semana. E sobre os tight ends do Browns, assim, o Hooper fez um touchdown, né? E com isso talvez as pessoas olhem com ele com um pouco mais de atenção do que deveriam. A verdade é que tá tendo uma divisão muito forte, assim, de snaps e rotas corridas entre o Hooper e o Njoku. E ainda tem o Harrison Bryant na mistura ali. O Harrison Bryant ainda teve 2 targets na direção dele, apesar de não ter recebido nenhum passe aí. E o Hooper foi isso, foram só 3 targets e duas recepções nesses 3 targets. Assim, de 81 snaps totais do Browns no ataque, o Hooper ele correu uma rota em apenas 21 deles, né? Então, assim, 1/4 dos snaps. Ele correu rota. O resto do tempo ele estava bloqueando ou fazendo qualquer coisa, né? Então, assim, não dá para confiar nesses tight ends do Browns. Se você, por um acaso, conseguir qualquer bala juquinha em troca do Hooper aí, alguém precisando de tight end, você tem ele no seu time, você pode mandar de uma vez, pode despachar, que não vai te custar nada, e enfim, se tiver que cortar por outra opção melhor também, vai que vai. Próximo jogo que a gente tem para falar aqui, Arizona Cardinals e Jacksonville Jaguars, 31-19, mas não sem susto, né? O Jaguars conseguiu manter o jogo competitivo por um bom tempo. Vamos começar falando do Arizona Cardinals. DeAndre Hopkins não estava 100%, ele não fez um bom jogo e não foi à toa, ele estava meio que assim, nem sabíamos se ia jogar. Acabou jogando, e se o DeAndre Hopkins vai jogar, a gente tem que escalar, né? Não é muito uma opção, né? Deixar ele no banco. Mas foi um jogo mais pro AJ Green e pro Christian Kirk, né? Meu menino Rondalinho Gaúcho, né? O Rondale Moore, acabou tendo um dia bem apagado mesmo. Não me preocupa tanto assim, eu acho que em termos de temporada, eu continuo confiando que a tendência é o Rondale Moore ir crescendo ao longo do ano, mas assim, esse crescimento não é linear, né? Vai ter uns jogos mais fortes, outros menos e tal. Mas assim, tanto o AJ Green e o Christian Kirk tiveram jogos gigantescos. O AJ Green teve 6 targets na direção dele, 5 recepções, 112 jardas. O Kirk teve 8 targets, 7 recepções, 104 jardas. São 2 caras que, se eu tivesse no meu time e se eu recebesse uma proposta, não me custaria muito aceitar uma proposta por eles, não.
porque assim, eu acho que esses jogos como esse vão ser meio que uma exceção. Principalmente dos dois rendendo juntos, né? Um ataque num dia normal do ataque, com o Nuck brilhando e tudo mais, com o DeAndre Hopkins brilhando, eu acho que não vai sobrar tanto espaço para eles. E assim, foi um jogo também que o Cardinals estava atrás no placar um bom tempo, assim, o que foi até meio surpreendente, né? Eu acho que a tendência o Cardinals, na maioria dos jogos, assim, ter uma vantagem, ou pelo menos estar na frente e tal. Principalmente enfrentando um time bem mais fraco, assim, foi meio surpreendente o Cardinals estar em situação de passe tantas vezes. Quem foi bem nesse jogo foi o James Conner, né? James Conner, assim, a gente imaginava que ele seria meio que o goal line back do time do Cardinals. Ou seja, o cara um complemento pro jogo do Edmonds, que é um cara mais entre as linhas de 20, né? Como se assim dizer, né? O cara muito para red zone e tal. É um cara que vai trabalhar mais com espaço, recebendo paz e tudo mais. Mas quando chega ali na hora de brocar pro touchdown mesmo, o James Conner é o cara que trouxeram ele justamente para ele fazer isso. O Conner teve 11 oportunidades de corrida, ele correu 43 vezes para 2 touchdowns. Ainda teve um target que ele recebeu para 10 jardas. O Edmonds foi um jogo muito melhor em ligas com ponto por recepção, porque das 11 corridas dele ele conseguiu apenas 26 jardas. Mas ele teve 8 targets, 8 passes na direção dele, ele recebeu 7 desses 8 para 49. O Lincoln falou, boa noite, Murto, queria muito envolver rapidamente o Chase Edmonds numa troca. Esse backfield é muito estranho. Cara, eu não sei se é estranho, pra mim ele é até previsível, cara, porque é previsível, assim, que o papel do Edmonds, o papel do James Conner, ele tá meio que bem delineado ali, né? Eu acho que o James Conner é um cara que, em jogos que você achar que o Cardinals vai ganhar, é um cara que tem chance de render bem, de anotar uns touchdowns. O Edmonds é um cara que em ligas com um ponto por recepção, ele vai ter seu valor mais constante do que o Conner até, um pouco mais independente do script do jogo, né? Assim, eu acho meio previsível, não acho estranho. Mas assim, ambos têm um teto limitado, que ambos têm eles se limitam, né? E eles são limitados também pelo Kyler Murray. O Kyler Murray é um cara que tá sempre anotando os touchdownzinhos correndo. Inclusive fez um essa semana também. O único touchdown do Kyler Murray essa semana foi correndo. Ele correu 7 vezes para 19 jardas e fez um touchdown. Ele passou 34 vezes, acertou 28 para 316 jardas, não fez touchdown aéreo, e sofreu uma interceptação, né? Então, assim, eu não acho estranho, eu acho previsível e eu acho que tem um potencial limitado. Eu acho que se você conseguir uma troca interessante aí, vai que vai. Mas, assim, eu acho que se for uma liga com ponto por recepção, é possível que você não encontre um terceiro running back para o seu time melhor que ele, um quarto running back talvez. E esse tipo de jogador pode ser útil, né? Quando chega as semanas de bye, que já tem um cara que precisa descansar aqui e ali e tal. Esse tipo de jogador pode ser útil, né? Mas assim, depende do que te oferecerem em troca, né? E do lado do Jacksonville Jaguars, finalmente a gente lembrou que o James Robinson está vivo, né? Ele fez um jogo muito forte correndo. Parte disso foi uma grande surpresa, porque dependeu do Jaguars ter saído na frente do placar, né? O que é algo que quase ninguém esperava para esse jogo. E depois ainda conseguiu manter um jogo a uma posse de bola e tal. Então, assim, tanto o James Robinson, que teve 15 tentativas de corrida, quanto o Carlos Hyde, que teve 8, né? Foram muito utilizados nesse jogo, assim. E muito mais utilizados que eu acredito que eles vão ser usados na maioria dos jogos, né? Porque não acho que vai ser muito comum o Jaguars, assim, pelo que eles apresentaram até agora, né? Pode haver uma evolução ao longo da temporada e tal, mas pelo que eles apresentaram até agora, não acho que vão ter muitos jogos que o Jaguars vai estar na frente do placar, né? Mas enfim, o James Robinson correu 15 vezes por 88 jardas e passou para um touchdown. E ele ainda teve 6 targets que ele recebeu 6 passes para 46 jardas. Ou seja, um aproveitamento muito bom, finalmente um bom jogo dele esse ano. O Carlos Hyde correu 8 vezes para 44 jardas, teve sua utilidade ali, mas enfim, limitado como poderíamos esperar.
Nosso Pactão, mais um jogo ruim dele na NFL, né? Os calouros, inclusive, os QBs calouros estão no início de temporada muito ruim, né? O único que ganhou um jogo até agora foi o Mac Jones, mas ele ganhou porque ele estava jogando contra outro quarterback calouro, que era o Zach Wilson, né? Então, assim, todo jogo sempre tinha que ter um QB calouro perdendo. Arsenalistas, fala, meu amigo, Natanael na área. Tamo junto, camarada. É, Então, assim, sempre tem que ter um QB calouro perdendo, né? Até quando um QB calouro ganha, tem um QB calouro perdendo. É... Tem um canal que vai começar a movimentar, jogando Futebol Manager. Legal, cara, legal demais. O pessoal segue aí também o Natanael. O Natanael é fera. Escreve lá pro BRFF também, grande jogador de fantasy. É... E assim, dos wide receivers do Jaguars, Marvin Jones continua sendo o cara, tá? Se for para ter um wide receiver do Jaguars, tem que ser o Marvin Jones. Foram 8 targets dessa vez, 6 recepções, 62 jardas. Não foi o melhor dos seus jogos, mas ainda assim é o wide receiver mais consistente, mais constante. DJ Chark teve 6 targets, ele recebeu um touchdown, tá? Então, assim, se você tiver o DJ Chark, tenta vender essa praga urgentemente. Ele teve 6 targets para 3 recepções, 49 jardas e um touchdown. Só que, assim, a linha do DJ Chark até agora é surpreendentemente ruim. Ele teve 22 targets na temporada e desses 22 passos na direção dele, ele recebeu apenas 7. Apenas 7 para 154 jardas, né? Ou seja, são passes longos, né? Cada passe dele vai para mais de 20 jardas, cada passe que ele recebe, em média, vai para mais de 20 jardas. Ele fez 2 touchdowns nessa, mas assim, se for olhar o aproveitamento das recepções para cada target que ele está recebendo, a conexão dele com o Trevor Lawrence está péssima, péssima. Então, assim, se você conseguir vender ele, vende, meu amigo. Vende mais rápido que aquele carro que você sabe que está cheio de problema, aquele carro 2005 que está cheio de problema. Laviska Shenault, mais um jogo apagadinho, um jogo que tem mais valor em ligas com pontos por recepção do que em ligas standard. 4 targets, 4 recepções, 48 jardas. Não tá encantando, né? Não tá encantando, acho por assim dizer. Correu 32 rotas ainda. Ainda é um número ok, né? É um cara que dá para usar, mas não nos empolguemos, né? E o tight end mais utilizado foi o Jacob Hollister, mas ainda assim, cara, de 29 rotas que ele correu, ele recebeu, foram 6 passos na direção dele, que ele conseguiu receber só 2 para 15, né? Talvez até por isso que tenham trocado, né? Que o Jaguars trocou pelo Denardo nessa manhã, né? Porque realmente a produção dos tight ends não tá legal. O O'Shaughnessy começou bem, assim, não tá aparecendo mais e o resto da galera tá mais em campo para bloquear, o Luke Farrell e o Chrisman Hartz também. Mas então, enfim, do Jaguars eu acho que é isso. Próximo jogo que a gente tem para comentar aqui, Atlanta Falcons e New York Giants. Foi 17-14 pro Falcons. Falcons finalmente encontrando alguém que conseguiu ganhar, né? O Giants começa a temporada 0-3, alguém tinha que ganhar, né? Mais ou menos nessa linha. E o Falcons, cara, algo que me surpreendeu aqui nos números que eu tô vendo foi a quantidade de jogadores de ataque que usou, como foi pequena. Assim, de usar, eu não digo nem de tentar um passe na direção, a quantidade de jogadores que estavam em campo mesmo, foram só 8. Tá? Foram 3 wide receivers, 3 tight ends e 2 running backs que o time usou no jogo inteiro. Assim, o Matt Ryan, ele teve um jogo ok, bem ok, assim. Foram 27 de 36 passes para 243 jardas e 2 touchdowns, nenhuma interceptação, mas sofreu um fumble. Matt Ryan, assim, quando tiver um confronto como o Giants, né, que é uma defesa, assim, as duas defesas, assim, são bem convidativas, né, tanto a do Falcons quanto a do Giants. São defesas que se você estiver jogando contra, tiver um jogador que vai jogar contra, você já pode subir um nívelzinho de avaliação que você tiver dele para aquela semana, né? Porque realmente são confrontos que têm sido bem favoráveis para os adversários. Mas assim, no ataque, eu falei que o time só usou 3 wide receivers, né? Foram 59 snaps para o Calvin Ridley, 43 para o Zaccheaus e 15 para o Tajae Sharpe.
O Kyle Pitts, que pode até ser considerado outro wide receiver, de certa forma, foi o segundo jogador que mais correu rotas, foram 34 rotas que ele correu, e ele teve 52 snaps em campo. E o time ainda usou muito o Lee Smith, que teve 26 snaps em campo, que é um tight end bem bloqueador, mas anotou um touchdown. E o Hayden Hurst, que é o outro tight end do time, que também ficou 24 snaps em campo, correu 12 rotas, às vezes estava lá para bloquear, às vezes para correr uma rota, mas também não foi muito utilizado, não. E os dois running backs do time, obviamente, Mike Davis e Cordarrelle Patterson, que eles vêm dividindo muito espaço, assim, vêm dividindo toques e tudo mais. Semana passada foi uma divisão bem irmã, assim. Essa semana no primeiro tempo também, no segundo tempo o time correu mais com a bola e usou mais o Mike Davis. Mike Davis correu 12 vezes para 50 jardas, 4 targets, 4 recepções, 20 jardas. Cordarrelle Patterson, 7 corridas para 20 jardas, 7 targets, 6 recepções, 82 jardas. Assim, o Cordarrelle Patterson, entre os running backs recebedores, ele talvez seja o melhor nesse início de temporada, né, assim. Isso quando eu tô falando de ataques mais com nicho, né, que tem running backs que são mais completos, assim, tipo o DeAndre Swift, que ele recebe muito bem também, mas ele não é muito bem um running back recebedor, ele é um running back all around, né, ele faz de tudo naquele ataque. Mas assim, daqueles running backs que a gente pode categorizar, né, na categoria James White ali, né, Danny Woodhead, de running backs que entram mais para receber passe, acho que a grande vantagem do Cordarrelle Patterson é que ele também tá correndo muito a bola, né. Esse jogo foram 7 corridas, semana passada ele também teve um número bem legal de corridas, ainda anotou 2 touchdowns. Então assim, tem outro fator interessante do Cordarrelle Patterson, é que em algumas plataformas você pode escalar ele tanto como wide receiver quanto como running back, né? Talvez como running back você tenha menos oportunidade de escalar ele. Porque na maioria das ligas você vai ter um running back mais capaz, que você sabe que vai encostar mais na bola e tudo mais. Mas assim, você pensa num cara que recebe tantos passes e ainda vai correr algumas vezes por jogo, né? Pelo menos umas 5 vezes por jogo, umas 4, 5 vezes por jogo, pelo menos. Se você pensa em escalar esse cara como seu wide receiver 3, né? O Cordarrelle Patterson ele te dá um upside bem interessante nesse sentido, né? Nessas plataformas assim. O Nathaniel falou que no Flip Flicker tá assim, mas para efeito de limite de posição é o wide receiver. Entendi. Bom, no Yahoo ele é wide receiver, tanto o wide receiver quanto o running back. Então você pode escalar nas duas. Eu acho que no Sleeper também você pode escalar nas duas. Então assim, dá uma flexibilidade interessante, né? Você pensar num jogador que está produzindo, assim, está sendo utilizado da forma que ele está sendo utilizado, para botar como seu wide receiver 3, é um cara bem justo pro seu wide receiver 3, né? Pra essa posição. E assim, eu falei também dos wide receivers, né? O Calvin Ridley foi o mais utilizado, foi o que recebeu mais targets. 11 targets, 8 recepções, 61 jardas, não foi o melhor dos seus jogos, mas assim, a utilização mantém a gente encorajado, né? Não precisa se desesperar. Se tiver alguém desesperado, pode ser até uma boa oportunidade de trocar por ele, né? E o Zaccheaus, que foi o segundo wide receiver mais utilizado, foram 6 targets, 3 recepções, 32 jardas e ele anotou um touchdown. O outro touchdown foi do tight end bloqueador, o Lee Smith, né, que teve 3 targets, 3 recepções, 7 jardas e um touchdown. E o Kyle Pitts, né, um início de ano bem devagar, eu tava achando que esse jogo poderia ser um jogo para ele ter um seu breakout, né, ter seu primeiro bom jogo na NFL, mas ainda assim 3 targets, 2 recepções e 35 jardas, né, aquilo que eu alertava antes da temporada, né, que as pessoas estavam draftando o Kyle Pitts cedo demais nos drafts. Eu acho que tá sendo mais ou menos nessa linha mesmo, né? Tight end calouro geralmente é uma posição muito complicada, né? As expectativas estavam muito altas para ele. E do lado do Giants, eu acho que a gente precisa falar principalmente aqui é da quantidade de lesões que tivemos, né? O Sterling Shepard se machucou, hamstring posterior da coxa. O Darius Slayton se machucou, posterior da coxa também. Os dois devem perder umas 3 semanas ao menos, tá? Isso abre espaço para quem? Pro Kenny Golladay, tá? Que pode finalmente se destacar um pouco mais. Só que o Kenny Golladay também não tá 100%. Isso pesa, né? E assim, além dele, acho que quem se destacou mais nesse jogo foi o Colin Johnson, tá?
que ele foi o wide receiver do Giants com mais targets. Foram 7 targets e 5 recepções. Mas assim, eu acho que o que eu estaria mais disposto a procurar nos waivers, se for o caso, se eu estiver muito desesperado para um wide receiver, e muito desesperado assim, mas sem muita pressa também para usar, né? É um equilíbrio uma linha muito tênue, né? É o Kadarius Stoney, o wide receiver calouro. Porque assim, eu não estaria disposto a escalar ele nessa próxima semana, mas eu espero que ele possa aproveitar essa oportunidade para ser mais usado, o time tentar botar ele no jogo, até porque ele foi a escolha de primeiro round do time, né? Então faz sentido o time tentar inserir ele no ataque. Ele correu 31 rotas, ele correu mais rotas que o Golladay também. Ele foi o jogador que mais correu rotas nesse ataque, mais do que o Golladay, mais do que o Evan Ingram. Ele teve 46 snaps, só 2 a menos do que o Golladay. Só que ele só teve 3 targets e para 2 recepções de 16 jardas. Então, assim, acho que ele é um cara que não tá pronto ainda, tá? Não tá pronto, mas é um cara que tem perspectiva de crescer, assim, por ser um wide receiver calor, escolha de primeira rodada, por ter uma pedigree, né? E assim, quem não tá pronto ainda foi o Evan Ingram, né? Que voltou de lesão, mas foi muito mal no jogo. Em 6 targets na direção dele, ele recebeu 2 passes só. Desses 2 passes recebidos, foram 21 jardas, sofreu um fumble também. Então, começo muito devagar. Só que o Giants não tem outros tight ends que tá utilizando tanto. O Kyle Rudolph e o Caden Smith correram só 8 rotas cada, né? E o Kyle Rudolph nem passe recebeu, o Caden Smith foi um na direção dele. Então, assim, não tem muita competição pro Evan Ingram, né? Então é capaz dele ir crescendo. E quem conseguiu se destacar essa semana foi o Saquon Barkley, né? O Saquon Barkley foi o jogador de ataque assim, que teve mais snaps, 60 snaps, dos 70 totais do time. Finalmente se recuperando, né? Finalmente inteiro. Desses 60 snaps, ele correu 16 vezes com a bola e ele correu 33 rotas, assim, para tentar receber passes, né? Então foi um jogo bem ativo do Barkley. O Saquon ele correu 16 vezes para 51 jardas e um touchdown. E ele teve 7 targets para 6 recepções e 43 jardas. A gente falou do Saquon aqui, que se ele não rendesse nesse jogo, não ia render em mais nenhum, né? Porque o Giants é um dos confrontos, o Falcons, na verdade, é um dos confrontos mais tranquilos na agenda de qualquer um. Então, assim, ele fez a parte dele. Deu um alento, né, para quem estava muito preocupado com ele, quem tem ele estava muito preocupado. Mas, assim, eu acho que ainda tem margem para melhorar, para recuperar um pouco da explosão dele, né, que é algo que o caracteriza tão bem. Próximo jogo, Ravens e Lions, tá? Começando pelo Ravens, o que eu tenho aqui para falar para vocês? Sammy Watkins segue sendo o wide receiver do Ravens que passa mais tempo em campo e corre mais rotas, tá? Dessa vez ele recebeu mais targets que o Marquise Brown e produziu melhor também. Lamar Jackson teve um jogo bem Lamar Jackson, né, onde ele erra muitos passes, mas ainda assim conseguiu boas jardas com esses passes, um touchdown, uma interceptação, 7 corridas, 58 jardas, assim, bem Lamar Jackson em todos os sentidos mesmo. Talvez pudesse correr um pouco mais, né? Ficou devendo um pouco em jardas corridas. Ele talvez consiga fazer mais que isso. Sammy Watkins, 7 targets, 4 recepções, 68 jardas. É um cara que eu botei aqui como dica de waiver semana passada, mas é bom continuar de olho, que ele tá disponível em muitas ligas ainda. Eu sei que não é o ataque que passa mais a bola, mas assim, ele tá sendo o wide receiver que corre mais rotas do time, né? Então ele tá passando muito tempo em campo. Então acho que principalmente em ligas maiores o Sammy Watkins não deveria estar disponível. Em algum banco ele tem vaga, no banco de alguém da tua liga ele vai ter vaga se não for no seu. Marquise Brown teve um jogo que ele não fez um touchdown, né? Que é algo que tem sido raro, Marquise Brown não fazer touchdown, desde o ano passado, dizendo isso, né? Foram 6 targets, na verdade 7 targets, 3 recepções, 53 jardas. Devin Duvernay, que foi o terceiro wide receiver do time, 3 targets, 2 recepções, 22 jardas e o touchdown passado do Jackson, do Lamar. Mark Andrews fez um belo jogo, mais um bom jogo do tight end. 7 targets, 5 recepções, 109 jardas. Um bom aproveitamento aí de jardas por recepção.
E quem não foi bem foram os running backs do Ravens, né? Especialmente se for considerar o adversário, né? O Lions foi um time que tá sofrendo muito na mão dos running backs, né? Sofreu na mão do Elijah Mitchell na primeira semana, sofreu na mão do Aaron Jones na segunda. E a gente poderia esperar um pouco mais desses running backs do Ravens, mesmo estando em um comitê. Mas a verdade é que o Tyson Williams correu só 5 vezes para 22 jardas, teve um target, ele não recebeu esse passe. O Latavius Murray não recebeu nenhum passe, mas correu 7 vezes, correu mais ainda, para 28 jardas. Em média de jardas por corrida foi menos que o Tyson Williams. Mas assim, ficou devendo, né? O jogo corrido do Ravens ficou devendo bastante nesse jogo. Devonta Freeman também estava lá, 9 snaps apenas, 3 corridas para 8 jardas. Podemos continuar ignorando ele. Agora, do lado do Lions, né? Assim, cada semana tá sendo um wide receiver a se destacar, né? Semana passada foi o Quintus Cephas, essa semana foi o Khalif Raymond. Khalif Raymond, por sinal, não está disponível, tá disponível em quase todas as ligas, em menos de 1% das ligas do Yahoo. Ele está presente. Goff não fez um bom jogo, 22 para 30, 217 yards, nenhum touchdown. O Cephas também, jogo péssimo, um target, uma recepção, 8 jardas. Amon-Ra St. Brown, um target, uma recepção, 2 jardas. TJ Hawkinson foi mal também, até ele, né? 2 targets, 2 recepções. Quem foi bem nesse time do Lions? Por que o Lions estava ali com chance até o final do jogo? Quem foi bem foram os running backs. DeAndre Swift e Jamal Williams carregaram esse time nas costas e não foi o suficiente, né? O Swift correu 14 vezes para 47 jardas, fez um touchdown, teve 7 targets para 7 recepções, 60 jardas. O Jamal Williams, 12 corridas para 42 jardas, um volume bem interessante, ainda teve 2 targets e um touchdown também. Ainda teve 2 targets para 2 recepções e 25 jardas. Os dois running backs do Lions, esse foi um jogo que os dois, você poderia ter escalado os dois que você teria se dado bem, assim. Porque os dois conseguiram anotar touchdown, os dois foram muito utilizados, os dois receberam passes também. Então, assim, é meio que tá valendo nesse time do Lions no momento. Próximo jogo que a gente vai falar aqui. Bengals e Steelers, surpresa para alguns, né? 24-10 pro Bengals. O T. Higgins estava fora desse jogo, então acabou sobrando mais pro Ja'Marr Chase e pro Tyler Boyd. A terceira opção foi Alden Tate, mas ele só teve um snap, um target no jogo inteiro. Correu 10 rotas em 27 snaps. Então, assim, podemos ignorar qualquer wide receiver do Bengals que não seja os 3 principais, né? Mike Thomas também teve 10 snaps, correu 5 rotas e um target, mas assim, muito ruim o desempenho. E o desempenho dos tight ends do Bengals também foram péssimos. CJ Uzomah foi o cara que mais esteve em campo, mais correu rotas, só que só correu 14 rotas, né? E teve um aproveitamento ridículo, foi um target de direção dele que ele não recebeu. Então, assim, podemos evitar esses tight ends do Bengals, falo com alguma convicção isso. Entre os running backs do Bengals, Joe Mixon teve um jogo de 18 tentativas de corrida para 90 jardas, ainda recebeu um passe para 4 jardas. Perdeu algumas recepções para o running back calouro, né, o Chris Evans, Capitão América, famoso Capitão América. Teve 2 targets e 2 recepções para 26 jardas, não correu nenhuma vez, apesar de ser um running back. Vai ser um running back bem utilizado em situações assim, né, mas para receber um passe aqui e ali, suprir a ausência do Giovanni Bernard, que saiu do time depois de tantos anos. E assim, o Burrow teve um jogo meio ok, assim, pela quantidade de touchdown dele salvou, mas assim, passou muito pouco a bola. 18 tentativas de passe, acertou 14. Fez 3 touchdowns, sofreu uma interceptação, então isso engrandece um pouco o número dele, correu 5 vezes para 7 jardas também. Eu falei dos wide receivers, né, que os que estão rendendo mesmo, que os que podem render. Sem o T. Higgins são o Boyd e o Chase, que vão ganhar mais espaço, e meio que foi o caso, né. O Chase anotou 2 touchdowns, inclusive, o calor começando a temporada muito bem, 65 jardas, 4 recepções, 5 targets, o Boyd teve 6 targets, 4 recepções, 36 jardas e 1 touchdown. Então, assim, um bom desempenho dos 2 principais wide receivers, um péssimo desempenho dos tight ends.
um desempenho ok do running back, do Joe Mixon. E do lado do Pittsburgh Steelers, né, mais um time sofrendo por lesões. O Diontae Johnson já estava fora do jogo, né, esperando que ele possa voltar semana que vem. Enquanto isso, o corpo de wide receivers ficou entre Chase Claypool e Juju Smith-Schuster. E o James Washington também jogou bem mais, né? O James Washington e o Ray McCloud também. Por que o Ray McCloud acabou jogando mais? Eu acho que não estava nem previsto que ele jogasse tanto. Mas o Juju machucou também nesse jogo. Né? Juju tomou uma porrada na costela, não sabemos ainda se ele volta para a semana que vem, pode ser que sim, pode ser que não. É o famoso dia a dia, né, que vai ser a avaliação. Mas assim, com todos esses desfalques da posição de wide receiver, se você estiver desesperado, assim, o James Washington pode ser um cara para ser utilizado, especialmente se o Diontae Johnson não voltar semana que vem. Chase Claypool foi o cara que teve melhor aproveitamento, tá? Foram 15 targets, 9 recepções, 96 jardas. Najee Harris também, assim, continua não tendo um aproveitamento muito bom correndo, mas recebendo passes essa semana, o cara foi uma máquina. Foram 19 targets na direção dele, ele recebeu 14 passes. Ele com ponto por recepção, isso é ouro. E 102 jardas ainda, né? Então, assim, o Najee, ele ainda precisa encontrar um pouco do chão dele, assim, para correr com a bola, né? Mas ele mostrou também que ele tem outros recursos, né? O cara recebendo 14 passes, ele mostrou que ele pode ser um cara, o running back, quando ele recebe tantos passes assim, ele é um cara que não é tão dependente do script do jogo, né? Mesmo que o time saia perdendo, ele consegue se manter no jogo pelo que pode fazer recebendo passes, né? Mas é isso, ó, entre os tight ends dos Steelers, o Pat Freiermuth, o calouro, ele tava só na crescente, né? Cada vez mais snaps e tal, cada vez correndo mais rotas. E essa semana ele deu um passo para trás, que o Ebron foi o tight end mais utilizado. Mas ainda assim, o Ebron teve um aproveitamento péssimo. Foram 3 passes na direção dele e ele não recebeu nenhum. Enquanto isso, o Freiermuth está aproveitando melhor as oportunidades. Né? 5 targets, 3 recepções, 22 jardas e um touchdown. Então, assim, o Ebron é aquele cara que dá para cortar mesmo, cara. Dá para cortar porque você vai encontrar opções melhores, assim. Do lado dos Steelers é isso, né? Claypool, se o Juju e o Diontae Johnson estiverem fora, ganha muito valor. E se os dois estiverem fora, se um deles estiver de fora também, talvez o James Washington possa ser uma boa opção aí para você que está desesperado para alguém para pontuar alguma coisa numa certa semana. Colts e Titans, o próximo jogo que a gente vai falar, Colts 16, Titans 25. O Wentz teve um jogo de 37 tentativas de passe, acertou 19 para 194 jardas, não fez touchdown, não cometeu interceptação, não sofreu fumble. Eu acho que as armas que ele tem, ele não está conseguindo ainda encaixar muito bem, né? Dessa vez foi o Pittman que ele tentou mais, foram 12 targets na direção dele, 6 recepções e 68 jardas. Mas assim, tá faltando aquela química, né? Que é a química fraca de quem perdeu parte da off-season, né? Acho que é mais ou menos nessa linha. E assim, o Zach Pascal também, que é um cara que vinha sendo usado, mas estava salvando essas pontuações com touchdown, né? Agora não veio o touchdown, também não rendeu. Paris Campbell passando muito tempo em campo, mas também não soube o que fazer com isso, né? Não tá sendo procurado, né? Que é mais ou menos por aí. Dos tight ends, Jack Doyle, que tinha se destacado muito semana passada, essa semana perdeu um pouco de espaço. Moelle Cox subindo um pouco na rotação. 2 targets para cada um dos tight ends. O Doyle só recebeu um deles para 10. O Cox recebeu 2 para 14. E assim, dos running backs do Colts, Jonathan Taylor é aquele cara que a gente pode ficar de olho, né, para ver se o dono tá meio desesperado para tentar trocar. Porque assim, volume ele tá tendo, tá conseguindo aproveitar bem. Só que eu acho que tá faltando um pouco para ele, né? Tá faltando um pouco para ele, que tá faltando o Colts estar na frente no placar. Quando o Colts sai perdendo já complica mais, né? O Jonathan Taylor, ele correu 10 vezes para 64, 6.4 jardas a cada tentativa de corrida, isso é muito bom. Mas 3 targets, 1 recepção e 8, né? E o Nyheim Hines teve 6 corridas para 25 jardas e um touchdown,
6 targets para 5 recepções e 54 jardas. O Henry ele vai continuar tendo a temporada, eu não acho que vai ser diferente da carreira dele, né? Que é aquela carreira de altos e baixos, né? A carreira de altos e baixos assim, vai ter semana que ele não vai fazer absolutamente nada, como a semana passada, e semanas como a 1 e a 3 que ele vai conseguir representar, né? Que ele vai conseguir oferecer algo a mais, assim, pro seu time. Mas é aquele cara que você sabe, né? Quando você escala ele, você sabe que você tá rodando um dado ali, né? E talvez em jogos onde você saiba que o Colts vai perder, ou que o Colts tem grande chance de estar atrás no placar, faça mais sentido escalar ele, né? E seguindo aqui pro lado do Titans, outro time com muitas lesões também. A.J. Brown, posterior da coxa também, o posterior da coxa pegou pesado essa semana, né? A.J. Brown, posterior da coxa. Julio Jones não tá inteiro, tá? Julio Jones teve 4 targets para 3 recepções e 47 jardas, mas perdeu muitos snaps por causa disso. De 68 snaps totais, ó, só para vocês terem uma ideia. 68 snaps totais que o Titans teve no ataque. O Julio Jones estava em campo em 35, em mais ou menos, basicamente metade, né? E o wide receiver ficou mais tempo em campo. Eu acho que se eu perguntar pro chat aí, ninguém adivinha, assim, se não colar, né? Ou se não tiver ouvido essa informação antes. Porque assim, você pensar, quem que foi o wide receiver do Titans que passou mais tempo em campo? Foi o Julio Jones? Foi o A.J. Brown? Não. Foi o Chester Rogers, talvez? Não. Foi um cara chamado Nick Westbrook Ikhine. Cara, o cara teve em campo 53 snaps de 68 do ataque do Titans. E basicamente veio do nada, assim. E teve 4 targets, 4 recepções, 53 jardas. Sofreu um fumble também, mas assim, é pra ficar de olho se os wide receivers do Titans forem perder mais jogos. Aí talvez se torne uma opção ok pra você adicionar e tal, mas enfim, na maioria das ligas eu não vou sair correndo atrás dele, até porque eu acho que a partir do momento que tiver a Julio Jones e A.J. Brown de volta, bem que o A.J. Brown pode perder até um mês aí, né? Então assim, depende qual é a situação do seu time. Tá precisando muito de um wide receiver, quer jogar um dado? Pode ser. Entre os tight ends, um desempenho muito ruim dos tight ends do Titans. O Swain teve 44 snaps, mas correu apenas 11 rotas. O Pruitt teve 37 snaps, correu apenas 13 rotas. O Hudson teve 21 snaps, correu apenas 5 rotas. Então, assim, são tight ends que estão lá a maior parte do tempo para bloquear. E esse tipo de tight end é o tight end que a gente costuma evitar. Rimei. Ah, garoto. Tannehill com seu primeiro bom jogo da temporada, assim. Completou 18 para 27, 3 touchdowns, 2 interceptações. Ainda correu 5 vezes para 56 jardas, um número bem interessante. Fez uma pontuação legal, Tannehill, essa semana. Justamente no dia que seus wide receivers principais estão lesionados, né? O que será que isso quer dizer? Às vezes não quer dizer nada. Chargers 30, Chiefs 24, outra zebrinha aí da rodada, né? Do lado do Chargers, o Herbert também, que teve nas 2 primeiras semanas não estava tão forte, mas agora subiu um pouco o nível, né, nessa competição forte, né, contra o Chiefs. Foram 26 de 38 pro Herbert, 281 jardas, correu 4 vezes para 16 ainda e converteu uma de 2 pontos. Entre os wide receivers, assim, Keenan Allen segue sendo o wide receiver principal pelo tempo em campo que ele passa, quantidade de rodas que ele corre. Mas assim, não parem de dormir no Mike Williams, cara. Mike Williams, se você tiver ele no time de vocês têm que botar pra jogar. O cara tá na máquina de produzir esse ano. Ele é um cara que nas últimas comissões técnicas do Chargers é aquele cara que era usado mais no passe em profundidade, era meio que unidimensional, as rotas que ele corria. E assim, é um cara que foi uma escolha de top 10 no draft da NFL, né? No mesmo ano que o Corey Davis foi a escolha 5, acho que ele foi a 10, ou a 8, ou a 9, por aí. Então, um cara com pedigree, com muito talento, e que finalmente está sendo bem utilizado. Esse ano ele não está sendo utilizado só nas rotas longas. Ele está sendo utilizado nas rotas curtas também e está fazendo bom proveito delas. Tá? Jalen Guyton, um cara que melhor a gente evitar.
não tá produzindo nada. Acho que basicamente é isso dos wide receivers. Entre os running backs, Austin Eckler é uma máquina de ponto por recepção, mas também não está tendo muita ajuda dos outros running backs do time. Ele correu 11 vezes para 55 jardas, recebeu 6 passes para 52 e um touchdown. E o segundo running back do time, quem vem se consolidando nessa posição, é o Roundtree, mas ainda assim não o suficiente para a gente correr atrás dele. Do lado do Chiefs, tá? O que a gente pode falar? Travis Kelce foi o cara que teve mais snaps em campo, dos 79 ele teve em 69. Dos 69 snaps que ele estava em campo, ele correu 44 rotas, teve 11 passos na direção dele. Então o Kelce, assim, é uma máquina de ponto. Foram 11 targets, 7 recepções e 104 jardas. Então acho que basicamente é isso do tight end, né? Dos wide receivers, o Tyreek Hill teve um jogo ruim. Geralmente quando uma estrela da NFL assim, tem um jogo ruim, a gente costuma dar uma sondada para ver o que o dono dele tá achando da situação, para ver se a gente não consegue desenrolar uma troca, né? O Tyreek Hill pode entrar nesse pacotão aí. O que a gente pode falar? Dos outros wide receivers, Demarcus Robinson foi o segundo que passou mais tempo em campo, McCall Hardman o terceiro e Brian Pringle o quarto. O Demarcus Robinson e o Hardman foram utilizações bem mais parecidas, assim, bem mais parelhas. O Robinson correu 37 rotas, o Hardman 32, só que o Hardman teve um target a mais, 4 contra 3. Uma notícia de hoje, que talvez arregale os olhos de algum, mas talvez não empolgue a maioria, por enquanto não está me empolgando muito, é que o Josh Gordon vai voltar e vai voltar para Chiefs, está acertado com o Chiefs, né? Se esse cara voltar inteiro, ele é muito diferenciado, ele saudável, muito diferenciado. Não sei se ele botou a cabeça no lugar, se vai continuar tomando outras punições, mas é um reforço bem-vindo, né, para o time do Chiefs. E assim, Clyde Edwards-Helaire. Vocês sabem que eu sou contra o Helaire no draft, né? Aonde ele vinha sendo draftado, eu fui contra. Não acho que ele é um nome que vale tanto pro fantasy. Mas assim, quando eu me pergunto, eu acho que o nível de desconfiança chegou num ponto muito baixo, né? Então quando eu me pergunto assim, igual perguntar, eu escalo o Helaire ou eu escalo, sei lá, o Kenyon Drake, sabe? Pra mim é meio óbvio assim que o Helaire tem que ser a opção. Por mais que ele tenha sofrido mais um fumble, o Reid manteve a confiança nele, manteve a confiança e manteve correndo com ele. Então, assim, olhando por esse lado, o Helaire é um cara que tem uma certa garantia de volume, porque assim, mesmo cometendo erros seguidos em sequência, o time não vê muita outra opção para substituir. Então, assim, se você tiver o Helaire, você sabe que a maioria dos jogos não vão ser assim, mas se você tiver o Helaire, tem que botar para jogar, né? E Darren Williams, 7 corridas para 28 jardas, 3 targets, 2 recepções e 11. Tá, o próximo jogo que eu tenho para falar aqui é Saints e Patriots. O Saints deu uma escovada no Patriots nesse jogo, né? Do lado do Saints, o Marcus Callaway segue sendo o wide receiver mais utilizado, mais rotas corridas, mais targets. Ainda não quer dizer muita coisa, tá? Mas tá lá, anotou seu touchdownzinho também. Foram 5 targets, 4 recepções e 41 jardas com um touchdown. O Winston tá com um cabresto muito curto. Tem que soltar ele para ele fazer as maluquices dele, passar mais a bola, mas enfim. Quando o time ganha é mais difícil reclamar, né? E nos outros wide receivers a gente pode evitar completamente. Tirando o Camara, nenhum outro jogador do time conseguiu mais de 50 jardas aéreas. Mas o Winston, eu acho que ele tem que passar mais a bola. O Sean Payton tem que liberar ele para soltar, para ele fazer as loucuras dele. A comunidade do Fantasy agradece o Winston loucão. É melhor que esse Winston caretinha aí, que só é mais preocupado em não tomar interceptação. Mas enfim, não tem muito para que falar aqui não. Adam Troutman, o tight end principal, ainda assim, foi um target e nenhuma recepção. Né? Muito fraco, muito fraquinho. Se você precisar de um handcuff, né? Se você tiver ficado assustado com o que aconteceu com o McCaffrey, quiser o handcuff do Camara, Tony Jones é uma boa opção de AID.
E do lado do Patriots, assim, a gente sabia que o Patriots ia ter muita dificuldade para correr nesse jogo, né? O Saints entrou nesse jogo cedendo uma média de 2,7 jardas corrida por tentativa de corrida. Isso porque enfrentou o Aaron Jones e o McCaffrey nas 2 primeiras semanas, né? Então, assim, ia ser difícil imaginar o Damian Harris batendo essa defesa. E não bateu mesmo. Foi um jogo péssimo do Harris. 6 tentativas de corrida, 14 jardas, 2 targets, 2 recepções e 3. E menos 3, na verdade. Foi uma recepção negativa. Ainda tem esse agravante. Por um lado, o Mac Jones teve que passar bastante a bola. 30 de 51. Por outro lado, ele passou muito mal a bola. 270 jardas, 1 touchdown, 3 interceptações. Correu 6 vezes para 28. Mas assim, Jacob Myers se aproveitou disso. Foi o wide receiver que está mais tempo em campo. 14 targets, 9 recepções, 94. Belas linhas para a liga com ponto por recepção. Aguilar teve bastante em campo também, mas não foi bem. 8 targets, 8 targets, 2 recepções, 17. O Kendrick Bourne foi o segundo melhor wide receiver aí, talvez nesse jogo até o melhor, né? Foram 8 targets, 6 recepções, 96 yards e 1 touchdown. E do lado dos tight ends, o John Smith tá sendo uma decepção. Não sei pra vocês aí o que vocês acham, mas o John Smith tá sendo uma decepção. Eu sei que ele tem lesões, tá lutando contra lesões, mas ainda assim o Hunter Henry tá meio que passando ele na depth chart enquanto isso, né? Hunter Henry teve 6 targets para 5 recepções e 36 jardas. E o John Smith teve 6 targets também para 1 recepção e 4 jardas. Muito ruim o desempenho, né? James White se machucou, a lesão dele parece grave. Parece ter sido uma porrada muito violenta ali na altura do quadril, que pode ter rachado ali, pode ter acontecido várias coisas. Foi bem feia a lesão. Quem se aproveitou disso? Brandon Bolden e J.J. Taylor dividiram o espaço dele. Nenhum dos dois com muito sucesso, ainda mais dividindo, né? Ainda mais os dois dividindo, assim. Então, assim, eu acho que a gente pode evitar esses caras na maioria das ligas. Talvez seja a hora que o Ramondre Stevenson vai receber mais uma chance do Belichick. Não sei, veremos. Tá, próximo jogo aqui, esse eu gosto, esse eu quero falar. Washington 21 e Bills 0. Washington 21 e Bills 43, Bills 0, olha só. Que ato falho. Bills 43. Do lado de Washington, Heineken jogou muito mal e ainda assim conseguiu produzir bem no Fantasy. Semana que vem ele pega o Falcons. Dos wide receivers do Washington Football Team, Terry McLaurin foi usado com mais frequência, que teve mais snaps, correu mais rotas. Foram 7 targets, 4 recepções, 62 jardas, um jogo mediano para baixo, para as expectativas que você tem no McLaurin, mas jogos melhores virão. O Humphries foi mal, tudo mais. Acho que cabe a gente ficar de olho no retorno do Curtis Samuel, o ex-wide receiver do Panthers, que foi para Washington esse ano. Curtis Samuel finalmente estreando, né? Foi um nome forte aí da off-season de Washington, né? O cara fez uma bela temporada no passado. É uma arma dinâmica, pode ser usado correndo, recebendo passe e tudo mais. Mas Logan Thomas teve um fumble, tá? Apesar disso, 4 targets, 4 recepções e 42 jardas. É um nome ok, né? Ligas com ponto por recepção especialmente. Fez um touchdownzinho dele também para salvar o dia, make garbage time ali. Antônio Gibson foi engarrafado, o jogo inteiro. O Gibson engarrafado, correu 12 vezes para 31 jardas, mas assim, ele conseguiu se salvar como? 2 targets, 1 recepção, 73 jardas e 1 touchdown. Ele teve um touchdown de 73 jardas, meus amigos. Conseguiu bater uma blitz ali, o Heineken botou na mão dele, foi um touchdown bem fácil dele fazer. E do lado do McKissick, uma linha mais normal, né? Mais esperada, assim, do que a gente pode ver dele, né? 3 tentativas de corrida para 23 jardas, 2 targets, 2 recepções e 15. Outros jogos melhores virão, né? Dias melhores virão, não se passinhem, mas foi um começo meio ruim, né? Meio ruim, assim, do ataque de Washington no geral, né? O Gibson é aquele cara que a gente está esperando mais, e com razão.
Eu acho que esse touchdown dele essa semana foi um alento, né? Porque nas outras semanas ele era só o que estava faltando pro jogo dele, então assim, beleza. Não desaprendeu a marcar touchdown, mas vamos esperar mais uma evolução, mais uma consistência aí nas próximas semanas, né? Do lado do Buffalo Bills, meu Billzão da massa. Ó, Josh Allen, nível MVP Josh, tá? Só digo isso. 32 tentativas de passe para 32 passes completos em 43 tentativas, 358 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação, ainda fez um touchdown no chão. O grande destaque desse jogo foi um cara que eu já estava anunciando que mais cedo ou mais tarde ele ia estourar, o Emmanuel Sanders, né? Por que eu estava anunciando? Você adivinha? O cara não tinha feito nenhum touchdown e agora fez 2? Você adivinha? Não, não é isso. É que eu venho aqui nessas análises vendo a quantidade de rotas que os caras correm, de targets que os caras têm. E o Emmanuel Sanders, por exemplo, essa semana ele liderou o Bills em snaps e rotas corridas. Ou seja, ele foi o wide receiver do Bills que passou mais tempo em campo e que correu mais rotas diferentes. Ele tem um valor bem interessante na maioria das ligas. Se tiver disponível na sua liga ainda, e ele está disponível em uma quantidade legal de liga ainda, eu acho que você deveria pegar, deveria ir atrás. Eu já peguei ele aonde ele estava disponível. Se você jogar comigo vai ser mais difícil de encontrar, que onde ele estava disponível eu já peguei ele pro fundo do meu banco. Em 2 ligas eu precisei escalar ele essa semana mesmo, porque eu imaginava um confronto tranquilo assim, com o Washington. Eu acho que foi mais ou menos nessa linha. Mas, assim, o Sanders surpreendeu, legal. Stephon Diggs foi o segundo wide receiver mais tempo em campo. Quantos targets? 10 targets. 10 targets, 6 recepções, 62 jardas. E o Beasley liderou o time em targets e recepções. 13 targets, 11 recepções e 98 jardas, amigo. O Beasley é uma máquina de ponto por recepção. Dos tight ends, Dawson Knox fez mais um touchdown. Foi o 7º touchdown dele nos últimos 12 jogos com o Bills. Ele tem melhorado nos drops, que era o que fadava ele no início da carreira, né? Tá desenvolvendo uma boa conexão com o Josh Allen. 5 targets, foram 4 recepções, 49 e um touchdown. Por um lado, assim, eu não vou ficar recomendando ele nos waivers, porque assim, ele não teve mais do que 4 recepções em nenhum jogo e não teve mais do que 50 jardas em nenhum jogo, né? Então é meio complicado, assim, indicar o jogador assim. Mas em ligas maiores, se estiver precisando de um tight end aí, um jogador pontual para usar aqui e ali, Dawson Knox é um nome interessante. Zach Moss tá deixando o Singletary para trás, o Singletary tá comendo poeira. E o Zach Moss correu 3 vezes para 60 jardas, 3 targets para 3 e 31 e ainda fez um touchdown recebendo. O Singletary estava num dia muito pouco iluminado, muito ruim mesmo. Teve 11 corridas para 26, 2 targets para 1 recepção e nenhum touchdown. Estamos indo agora para o Miami Dolphins e Las Vegas Raiders. O Raiders ganhando mais um na prorrogação. Tá, vamos lá. Os wide receivers segundanistas de Las Vegas, né, que são os caras que chamam mais atenção. Ambos tiveram menos snaps e correram menos rotas que o Darren Waller. Só que o Darren Waller, desde aquele jogo na primeira semana, ele está muito bem marcado, né? E está abrindo espaço para o resto do time. Edwards é um cara que está se destacando muito acho que se tirar as jardas dele, que ele conseguiu nas prorrogações, eu acho que o total de jardas dele esse ano cai pela metade. Mas enfim, está sendo utilizado, é um corpo grande, o cara que consegue ganhar os duelos 1 a 1. E já o Henry Ruggs é um cara muito dependente da bola longa. Então se não entra, fica complicado para ele. Hunter Renfrow tem sido muito consistente até agora. Exatamente, Dantas, estou entrando nele agora aqui. Consistência é a chave para falar de Hunter Renfrow. Por quê? Porque ele tem pelo menos 5 recepções em cada jogo. Nos 3 jogos do Raiders, 5 recepções em cada jogo. E pelo menos 57 jardas em cada uma. Nessa agora, foi que ele teve mais, 77. Na primeira semana, eu acho que foram 70 e semana passada 57. Então o Renfrow, quando você fala dele, é isso que você pode esperar. Um cara que vai receber uns 5 passes ali. Um cara que vai ter um número mediano de jardas. E é um cara que eventualmente vai fazer um touchdownzinho ou outro, como foi essa semana. Em ligas com ponto por recepção, isso vale muito. Em ligas standard, já não vale tanto. Se for uma liga maior, até vale. Você tem um cara mais ou menos confiável ali. Mas em ligas standard, isso não compensa tanto em pontuação.
como compensa em ligas com ponto por recepção ou half PPA. Darren Waller, mais um jogo bem marcado, 7 targets, 5 recepções e 54 jardas. Acho que o grande destaque do time aqui nesse jogo foi o Peyton Barber, né? Porque semana passada o Gruden falou assim, o Josh Jacobs não vai jogar, então o Peyton Barber vai ser o nosso running back principal, a gente confia nele, e o Kenyan Drake vai entrar para substituir, vai ser nosso running back recebedor e tudo mais. E assim, eu dei um voto de confiança pro Gruden até certo ponto. Peguei o Barber em uma liga ou outra. Mas assim, ao ver que não tava bem, eu falei, esse Gruden tá de sacanagem com a minha cara. O Kenyan Drake acabou correndo mais e tudo mais. Acabou que essa semana o Peyton Barber jogou demais. Jogou demais mesmo. 23 corridas, 111 jardas, um touchdown. Ainda teve 5 targets, recebeu 3 passos para 31. Eu só fico pensando, se fosse meu menino Josh Jacobs aí, ele ia acabar com esse jogo, hein? Se o Barber fez isso, o que o Jacobs não ia fazer? Mas é mais ou menos nessa linha. E eu não sei, eu acho que o Jacobs já deve estar para voltar já. Já perdeu 2 jogos. Já era um negócio que talvez até semana passada ele não necessariamente precisaria perder. Enfim, eu acho que a hora dele voltar tá chegando. E já o Kenyan Drake fez um jogo bem abaixo, né? 8 corridas, 24 jardas, 6 targets, 3 recepções, 33. O que mais temos aqui? Miami Dolphins, olha, o Jacob Brissett ele tá dando um volume interessante para esse ataque do Dolphins, tá? Um que talvez o Tua não tivesse conseguindo dar nesse momento da carreira dele. O Waddle foi o cara que ficou mais tempo em campo, tá? Entre os recebedores. O Waddle ele teve 73 snaps, dos 83 snaps totais do Dolphins. E ele correu 53 rotas. O Devonta Parker teve 9 snaps a menos e correu 3 rotas a menos que o Waddle, mas também foi muito ativo em campo. Will Fuller, por seu lado, teve 51 snaps e correu 40 rotas. O Will Fuller voltando de lesão, é natural que ele estivesse mais devagar, mas eu acho que a gente ainda precisa monitorar esse comitê de wide receivers aí para ver até onde vai o envolvimento do Fuller quando ele for ganhando ritmo de jogo. Nesse jogo, o Brissett acertou 32 de 49, 215 jardas, não fez touchdown, mas não sofreu interceptação, passando, né? Mas fez um touchdown corrido, em 7 tentativas de corrida e 37 jardas. Um jogo ok, o Brissett, assim, quando ele tiver jogos em confrontos interessantes, pode se tornar uma opção viável, enquanto o Tua não volta. E assim, o Waddle teve 13 targets, 12 recepções, 58 jardas. Não foi uma quantidade de jardas muito grande. Muitos passes atrás da linha de scrimmage, né? Então ele recebeu passes mais ou menos atrás de onde a bola saía e conseguiu algum ganho. Em um desses passes atrás da linha de scrimmage, o time sofreu um safety, né? Quando ele tomou o tackle, mas tudo bem. Devonta Parker, 7 targets, 4 recepções, 42 jardas. O Fuller fazendo sua estreia por Miami, 6 targets, 3 recepções e 20 jardas. E fez uma conversão de 2 pontos. E assim, o Gesicki, né, foi meio que uma surpresa. Pela quantidade de targets, a quantidade de recepções e a quantidade de jardas. 12 targets, 10 recepções e 86 jardas. E do lado dos running backs do Dolphins, o que a gente pode falar? Gaskin segue sendo o principal, mas não sei se isso quer dizer muita coisa nesse ataque, que é muito dividido. O Gaskin ele teve 12 targets. Não, o Gaskin não, ele correu 13 vezes para 65, teve 6 targets para 3. O Malcolm Brown foi o segundo running back mais utilizado. 7 tentativas de corrida para 31 jardas, 2 touchdowns. E esse foi o jogo que o Salvon Ahmed caiu em terceiro plano, né? Em segundo, terceiro plano. Não foi utilizado. Tava lá, fez 5 snaps só para cumprir tabela mesmo. Broncão e Jets, 26-0 Broncos. Um jogo bem game manager do Bridgewater, né? Tentando não botar o time em muitos riscos. Ele
conseguiu boas conexões com o Tim Patrick nesse jogo, tá? Tim Patrick foi o cara que teve mais snaps em campo, não foi o que correu mais rotas, porque o Sutton correu mais. Sutton correu 28 rotas, contra 23 do Patrick. O problema que a gente teve aqui, mais um problema de lesão, né? KJ Hamler rompeu o ligamento cruzado anterior, esse vai perder a temporada, assim como o Jerry Jeudy perdendo, né? O Tim Patrick era um cara que eu não estava tão empolgado, mas estou mais empolgado agora, mais pelas ausências ao redor dele. Acho que ele está cavando, está consolidando o espaço nele nesse ataque, né? Então está se tornando uma boa opção. Sutton, que tinha feito um jogo monstruoso semana passada, bem mais apagado essa semana, 5-5-37, mas assim, nada para se desesperar ainda. Esse jogo contra o Jets, um jogo que o time ganhou de 26-0, foi um jogo que o time botou para correr, foram 30 corridas no total, 30 corridas entre os dois running backs principais, né? E 35 corridas no total. Mas assim, foi o jogo pros running backs meio que darem uma desencantada, assim, né? O Javonte Williams finalmente anotou um touchdown, no confronto que foi bem tranquilo no papel, né, contra o Jets. Javonte Williams correu 12 vezes para 29 jardas, anotou um touchdown, 4 targets, 3 recepções, 33 jardas, sofreu um fumble. O Melvin Gordon, 18 corridas para 61 jardas, um touchdown, 2 targets, uma recepção, 21 jardas. E assim, quem que é para buscar desse time? Será que o Jonathan Spencer, que foi o cara que entrou no lugar do Hamler? Não, acho que não. Acho que o cara para buscar nesse time aí é realmente o Tim Patrick, que ainda está disponível em muitas ligas, né? Se você não estava convencido, como eu não estava 100% convencido nele ainda, agora ele ganhou uma moralzinha a mais, com mais essa lesão duradoura, né, no ataque do Broncos. Noah Fant fez um jogo apagado, 3-2-15. E é isso. Acho que o Tim Patrick, não sei se eu falei a linha dele, mas foram 5 targets, 5 recepções e 98 jardas. No lado dos Jets. Pouca coisa boa no time dos Jets rolando, né? Pouca coisa boa mesmo, pouquíssima. Eu tinha falado do Elijah Moore semana passada, que a tendência dele crescer bastante. Tinha liderado o time em snaps, em rotas corridas semana passada, mais até do que o Corey Davis, né? Essa semana ele teve uma concussão e ele saiu cedo do jogo. Mas quando ele saiu do jogo, ele tinha corrido 19 rotas. E das 19 rotas que ele correu, tinham sido 6 passos na direção dele. Quase um terço, né? Então é um aproveitamento que chama atenção. Assim que ele voltar, acho que a gente continua nesse Elijah Moore Watch, assim, né? Acompanhando o desenvolvimento dele. Outro calouro nesse ataque é o quarterback, Zach Wilson. Tá vendo fantasmas, cada semana um fantasma diferente. Essa semana o fantasma Von Miller em defesa do Broncos. Foi interceptado 2 vezes, foi um jogo fraco dele. Correu uma vez para 2 jardas, assim, pode ser evitável, facilmente cortável do seu time. A não ser que seja uma liga Dynasty. Corey Davis teve mais targets que semana passada, foi bem mais utilizado, não estava tão bem marcado. 10 targets, 5 recepções, 41 jardas. Braxton Berrios e Keelan Cole, jogos meio apagados. Assim, os tight ends do Jazz a gente pode ignorar completamente. Tem uma divisão de tight ends e nenhum deles está correndo rotas o suficiente para se tornar viável no fantasy. E entre os running backs agora virou um comitê duplo, né? Entre o Michael Carter, que geralmente corre na primeira descida, o Ty Johnson, que geralmente entra na terceira descida. Nenhum dos dois teve um bom desempenho e é meio difícil um running back ter um bom desempenho quando seu time toma 26-0, né? Mas eu acho que são caras aí em ligas grandes para você ter no banco como uma especulação mesmo. Dias melhores talvez virão, né? Talvez. Vikings e Seahawks, outro jogo que tivemos alguns problemas com lesão. Vou chegar nelas daqui a pouco, mas primeiro vou falar do Vikings. De 75 snaps totais do Vikings no ataque, o Adam Thielen estava presente em 72 deles. Quase todos, perdeu 3 só. E para surpresa de ninguém, ele anotou mais um touchdown, né? 38 passos completos de 38 pro Cousins, 323 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Ainda correu uma vez para 2 jardas. O Thielen, 9 targets, 6 recepções, 50 jardas e um touchdown. Justin Jefferson, 11 targets, 9 recepções, 118 e um touchdown.
KJ Osborne, que é um queridinho meu também, que teve uma semana mais apagada. Nessa semana meio que o Tyler Conklin, que subiu como essa terceira referência ofensiva no ataque aéreo do Vikings, né? Assim, eu acho que eles vão se alternar, tá? Acho que vão ter dias que vai ser mais pro Osborne, dias mais pro Conklin, mas com a média de jardas, assim, com a média de tentativas de passe que o Cousins tem passado, pelo menos um terceiro recebedor por jogo vai poder ser alimentado. E vai alternando, vai ter semana para cada um deles. Alexander Mattison foi muito bem na ausência do Dalvin Cook, né? O Cook, eu espero que você tenha o Mattison justamente para ser o handcuff, né? Para você poder ter essa garantia que você vai, se você perdeu o Cook mais alguma semana. O Cook é um cara que tem um histórico de lesão também. É bom ter o reserva dele ali no seu banco, né? O Mattison correu 26 vezes, olha só, números de workhorse back, né? Para 112 jardas, 8 targets, 6 recepções e 59 jardas. Belo jogo do Mattison. Do lado do Seahawks, né, que eu tinha falado que eu queria chegar nas lesões aqui, nenhuma muito grave, aparentemente, mas tanto o Lockett quanto o Metcalf quanto o Chris Carson sentiram em algum momento da partida. Tá? Russell Wilson fez mais um bom jogo dele, completou 23 de 32 para 298 jardas, um touchdown, correu 3 vezes para 7. O Lockett, ele deu um susto em todo mundo do time do Seahawks ali, que ele tomou uma porrada no joelho e tal, e o time ficou em volta, meio que ajoelhado, naquele quando acontece um negócio sério. Acabou que depois o Lockett saiu andando do campo, e o Lockett correu quase todas, ele estava presente em quase todos os snaps ofensivos, então ele não ficou muito tempo longe do campo e já voltou pro jogo. Ele esteve presente em 49 dos 53 snaps. O Metcalf não sei exatamente, mas estava meio limitado também. E o Chris Carson também teve umas limitações no jogo. Apesar disso, conseguiu correr 12 vezes para 80 jardas e um touchdown e ainda recebeu 2 passes para 2 jardas. Era um jogo bom, que eu esperava coisas boas do ataque do Seahawks, né? Eu esperava um tiroteio antes de mais nada. Mas assim, eu acho que essa lesão talvez tenha limitado um pouco o que foi o ataque do Seahawks na partida, né? O Lockett acabou finalmente tendo um jogo terrêneo, né, na NFL nessa temporada, depois de ter 2 jogos espaciais, por assim dizer. Dessa vez foram 4 targets, 4 recepções, 31 jardas. Metcalf, 9 targets, 6 recepções e 107 jardas e um touchdown. O Swain, né? O Fred Swain, o wide receiver 3, que tem sido assim enquanto o Diaspora de calor tá fora. Botou suas manguinhas de fora e tal, mas nada que empolgue. Ele assim como o Diaspora, né, tá sendo usado muito pouco. Tá sendo usado para correr de vez em quando. Correu uma vez para 11 jardas, mas foram só 2 targets, né? Então, assim, não tem espaço para tanta gente nesse ataque. E até pro Everett, o tight end não tá sobrando. Dessa vez foram 5 targets, 5 recepções, 54 jardas, mas nada espetacular. O Carson, como perdeu alguns snaps, o Homer e o Alex Collins chegaram a entrar. O Homer só recebeu 3 targets e recebeu 3 passes para 48. O Alex Collins correu 2 vezes para 8 jardas. Vamos monitorar aí essa questão da saúde dessa galera. Quase terminando aqui, galera, para liberar todo mundo também pro Monday Night Football. O jogo do Rams contra Buccaneers. O que a gente tem para destacar aqui? Conexão do Stafford com o Cooper Kupp continua de outro planeta também, né? Vou te falar. Nesse jogo foram 12 targets pro Kupp, 9 recepções, 96 jardas e 2 touchdowns. Robert Woods está bem de segundo plano esse ano, né? Foram 6 targets, 3 recepções, 33 jardas, ainda correu uma vez para 5. Van Jefferson, 6 targets, 4 recepções, 42 jardas. E dessa vez o quarto wide receiver do Rams chegou só para dar uma cutucadinha na lei do ex, né? O Deshaun Jackson, que já tinha jogado por Tampa também. 5 targets, 3 recepções, 120 jardas e um touchdown. Não recomendaria ir atrás do Deshaun Jackson, até porque a utilização dele é muito limitada. Vai depender de fazer um home run desse
por jogo para sempre pagar a sua escolha, né? Sua escalação. O Higbee fez um bom jogo também, 5 targets, 5 recepções, 40 jardas e um touchdown. O Stafford fez o seu melhor jogo na temporada até agora, 27 de 38, 343 jardas e 4 touchdowns. E o Sonny Michel não recomendei que ninguém escalasse essa semana, porque correr contra o time de Tampa é muito difícil. Mas ainda assim ele fez uma linha de respeito, tá? Com 20 corridas, 67 jardas, 4 targets, 3 recepções, 12 jardas. Caso o Henderson perca mais jogos, virão confrontos melhores, onde será possível usar o Michel com mais confiança, né? Do lado do Buccaneers, o Gronk foi outro cara que deu um sustinho também, né, com a lesão, mas voltou. Tom Brady passou 55 vezes no jogo, acertou 41. Desse jeito o braço dele cai, amigo. 432 jardas aéreas, um touchdown, nenhuma interceptação. Ainda correu 3 vezes para 14 jardas e um touchdown. Cara, aí ele vai. O pessoal do asilo tá esperando que logo logo ele chega lá. Se tiver uma fisioterapeuta boa no asilo também, já é bom preparar lá que vai ter trabalho. Chris Godwin foi o wide receiver que passou mais tempo em campo, 7 targets, 6 recepções, 74 jardas. Ainda correu para um touchdown de 2 jardas. Mike Evans, 10 targets, 8 recepções, 106 jardas. Um bom jogo dos dois, né? Com a ausência do Antonio Brown, sobra para os dois. Tyler Johnson e Scott Miller meio que se dividiram ali na função de terceiro wide receiver. Scott Miller foi muito mal, 3 targets, 2 recepções e 11. Tyler Johnson conseguiu um aproveitamento melhor, 63 jardas em 3 recepções de 6 targets. Gronk fez um jogo mais abaixo, né, nível da terra, né? 7 targets, 4 recepções, 55. Cameron Brate também teve 5 targets, 4 recepções também e 35 jardas, menos que o Gronk. E foi um jogo que o running back mais utilizado foi o Giovanni Bernard. Só que assim, Bernard teve 10 targets, não correu nenhuma vez com a bola, mas teve 10 targets, 9 recepções, 51 jardas e um touchdown. Eu não confiaria nisso como uma constante, tá? Porque esse time do Bucs não vai ficar atrás em muitos jogos. E o Bernard entrou justamente por isso, porque o time estava 2, 3 touchdowns atrás no placar. Fazendo 2-minute drill, bota o teu running back e recebe melhor. E foi por isso que o Bernard passou tanto tempo em campo, mas não acho que vai ser uma regra. Não iria atrás dele. E para terminar aqui, faz de Green Bay Packers e San Francisco 49ers. Mágica do Rodgers no fim do jogo, né? Tenho certeza que vocês viram. O cara é muito bom, o cara é de outro mundo. Completou 23 de 33 para 261 jardas e 2 touchdowns. Quem é de outro mundo também, Davante Adams, 18 targets, 12 recepções, 132 jardas e um touchdown. Em liga com ponto por recepção, ele acabou com o jogo. Em liga standard, ele chegou perto de acabar com o jogo. Lazar foi o segundo wide receiver mais tempo em campo, mas não correu tantas rodas quanto o Valdes-Scantling. Lazar também teve uma recepção para 42 jardas, um target só. Scantling teve mais, 4 targets, 3 recepções, 59 jardas e um touchdown. Robert Tonyan vencendo uma decepção enorme aqui. Só um target no jogo, recebeu para 6 jardas. Aaron Jones não está 100% de saúde, mas ainda assim está produzindo muito bem. 19 de 82 para um touchdown. 2 recepções ainda em 2 targets para 14 jardas. A.J. Dillon, mais um jogo participando também, nada demais. 6 corridas, 18 jardas, 2 targets, 2 recepções, 8 jardas. É aquele negócio, se tiver Aaron Jones é um bom handcuff pra você ter. E do lado de São Francisco, assim, quem que é o melhor wide receiver de São Francisco para vocês? Só tem uma resposta certa, o tight end George Kittle. É o cara que mais corre rotas no time, é o cara que joga mais snaps entre os recebedores. E ele finalmente teve um jogo de George Kittle, né? Bem-vindo, George Kittle, 2021 tá aí. 9 targets, 7 recepções, 92 jardas, ainda correu uma vez para 9. Deebo Samuel, apesar de estar bem marcado assim, pelo Jair Alexander, fez um jogo ok, tá? 10 targets, 5 recepções, 52 jardas. Correu 2 vezes ainda, mas não conseguiu nada com essas corridas. Brandon Ayuk tá vivo, falando em tá vivo, né? Brandon Ayuk tá vivo também. Fez seu touchdownzinho.
finalmente recuperando seu prestígio com o Shanahan. 6 targets, 4 recepções, 37 jardas e um touchdown, ainda correu uma vez para 8 jardas. E Mohamed Sanu também teve 6 targets e conseguiu 36 jardas totais, nada demais. Trey Sermon teve volume de workhorse back, 10 corridas, 31 jardas, um touchdown, correu basicamente sozinho. O outro running back que teve snaps foi o fullback, né? Que na verdade teve snaps ali como running back, até fazendo a vez do Hasty, enquanto o Sermon fazia a do Eli Mitchell, no caso. Foi mais ou menos nessa linha. Mas assim, eu acho que quando o Eli Mitchell voltar, o Sermon vai ter dificuldade para manter essa titularidade. Que ele fez seu touchdown, pontuou bem, mas assim, não estava correndo com tanta força. Mas vamos ver como é que vai ser a competição aí. E agora, para finalizar e liberar todo mundo, vamos rapidinho aqui falar das dicas de waivers da semana. Como quarterback para essa semana, eu tenho o Taylor Heinicke, tá? O Heinicke não jogou bem essa semana, mas o Heinicke pontuou bem no Fantasy. Isso contra uma defesa forte, que a defesa do meu Billzão tá forte esse ano. Semana que vem agora ele pega o Atlanta Falcons, tá? Então a tendência é que pontue melhor, ou pelo menos seja uma garantia de fazer uma boa pontuação. Acho que é melhor do que fazer mais do que os 20 e tantos pontos que ele fez. Está disponível em quase 95% das ligas, então cai dentro. Chuba Hubbard tem que ser prioridade aqui, tá? Não é um cara que vai jogar até o final do ano, mas é um cara que tá produzindo bem. Nessas oportunidades que ele vai ter agora, eu acho que ele vai continuar produzindo bem, na verdade. Correu 11 vezes para 52, teve 5 targets para 3 recepções, 27 jardas, presente em pouco mais de 26% das ligas do Yahoo. Então está disponível em uma boa quantidade de ligas aí. Então, mesmo que você não tenha o McCaffrey, que é o ideal, né, você ter ele como handcuff, é um cara que pode te ajudar aí nas próximas semanas. De wide receivers, assim, eu ficaria de olho, mas com certo receio também no Khalif Raymond, do Lions. Ficaria de olho nele porque ele teve 10 targets, recebeu 6 passes e tudo mais, e está disponível em quase todas as ligas. Então, mesmo em ligas maiores, você consegue achar ele, mas receoso porque o Lions tá alternando muito os wide receivers, né? Semana passada foi o Cephus e o Raymond não fez quase nada. Essa semana foi o Raymond e o Cephus não fez quase nada. Então, como será? Qual será a novela da próxima semana, né? Qual será o episódio? O nome que eu recomendo mais aqui é meu wide receiver querido, o Emmanuel Sanders, tá? Eu já vinha avisando que ele estava perto de estourar, e essa semana ele finalmente estourou, a conexão com o Josh Allen entrou. Ele é um dos wide receivers que mais corre rotas na liga, tá? Por quê? Porque ele tá num ataque que corre e passa muito, então ele tá correndo muita rota. Essa semana ele teve mais snaps que o Diggs, então ele correu mais rotas que o Diggs também. Então, assim, é um cara que a oportunidade não tá faltando. E no Fantasy a gente tem que correr mais atrás de oportunidade do que a produção que a gente já viu, né? Por isso que eu tinha indicado ele na semana 1, mesmo ele não tendo produzido ainda. Porque eu sabia que era uma questão de tempo até ele se encaixar nesse ataque. Então, se você já tinha ele no banco, você tá bem, você tá na frente da curva. Se você não tinha ele no banco ainda, eu acho que agora é a hora, só que vai estar mais disputado, né? Ele está presente em 26% das ligas, então não vai estar tão fácil de colocar ele no seu time, mas fica de olho aí. Hunter Renfrow, outro que eu falei aqui, ligas com ponto por recepção, faz mais sentido, tá? Pelo menos 5 recepções e pelo menos 57 yards em cada uma das 3 partidas desse ano. Presente em 11% das ligas, então tá disponível em muitas ligas aí. E o Tim Patrick, que está presente em 23% das ligas, que agora com mais essa lesão no corpo de wide receivers do Broncos, né? Já tinha sido o Judy, agora o KJ Hamler. O caminho está aberto para ele ter mais e mais oportunidades. Essa semana ele tinha feito touchdown nas 2 primeiras semanas, só que não tinha conseguido muitas jardas. Nessa semana ele conseguiu as jardas e não conseguiu o touchdown. Mas assim, se ele continuar nesse balanço aí, equilibra, né? Essa semana foram 98 jardas em 5 recepções. E de tight end, quem que eu tenho para indicar aqui é o Tyler Conklin, sabendo que essa semana meio que foi uma exceção, não é para esperar essa produção toda semana, né? 8 targets, 7 recepções, 70 jardas e um touchdown ainda, né? É um ataque que tem muitas armas e enfim, ele vai ter altos e baixos. Essa semana foi um alto, mas assim,
dá pra esperar muito mais que isso de tight end, né? A gente bota um cara que vai ter um upside ali, de dar uma semana boa, de entregar um touchdown. Se você não tiver os principais nomes, você não pode esperar muito mais que isso, né? Ficamos por aqui, meus amigos. Já tá na hora do jogo, só vou ver a dúvida do Luan aqui. Josh Gordon vale numa liga de 16 times, perdendo a AJ Brown nessa semana, tem Deshaun Jackson, tem o wide receiver lá do Titans também na waiver. Cara, eu acho que vale. Eu acho que não necessariamente para substituir o AJ Brown, né? Porque até o Josh Gordon engrenar e começar a ser usado, até ele começar a ser usado, meio que o AJ Brown já pode ter voltado, né? O Josh Gordon não é para quem tem emergência, não é para quem tem pressa. É para quem tem vaga no banco e paciência. E pode ser que não vingue também, pode ser que não dê em nada. Mas assim, ele é muito talentoso e se ele conseguir estabelecer uma conexão com o Mahomes, pode vingar, né? Pode vingar. Então é isso, galera. Bom Monday Night Football. Nos falamos mais na sequência da semana. Segue as redes sociais aí para ficar sabendo quando é a próxima live. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Espero que tenham curtido o conteúdo. Espero que façam um bom uso aí na liga de vocês. Um forte abraço e boa semana e bom Monday Night Football. Tamo junto!